O Felipe Luiz, ele falou que ele montou o time após ficar com um jogador a menos, né? E ele fala sobre como ele montou esse time. A gente pode até escutar, né, o que o Felipe Luiz falou, porque eu queria te escutar sobre essa situação, porque você não esteve no programa ontem, e também você falou que quer falar sobre a situação do Bruno Henrique, né, que parece que você apurou que não caiu muito bem dentro do Flamengo, aquela expulsão tão imprudente de um jogador tão experiente que custou tão caro para a renovação. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz, depois eu quero te escutar Mauro César Pereira sobre essa declaração do treinador do Flamengo e sobre essa situação do Bruno Henrique que você trouxe pra gente. Vamos ouvir aí. Não vou abrir muito, mas assim, o meu pensamento primeiro era proteger a defesa e entregar a bola pro Corinthians. Entregar a bola para eles e saber que eles iam ter que criar, porque muitas vezes a gente vai pressionar, corre muitos riscos e eles têm jogadores rápidos na frente. Então, a partir desse momento, entregar a bola pro Corinthians e saber, a gente sabia dos jogadores, das capacidades, por exemplo, que a Arrascaeta tende a não perder a bola, do Gerson não perde a bola. O próprio Eric, que fez um jogo extraordinário, e não perde a bola, ou perde pouca bola. Então são jogadores que conseguem segurar e fazer a equipe avançar. Esse foi o meu pensamento. Então, a partir do momento que eles iam forçar alguma jogada, a gente teria jogadores aí para conseguir tirar o time de trás e eventualmente ter chances de gol. O meu time, o meu modelo, eu jogo com 9 profundo, ok? Profundo, que dá profundidade ao time, que ataca o espaço. O Gabi tem essa função no meu modelo de jogo. O atacante, o 9, tem essa função. Pedro machucado, Carlinhos não pode jogar, e que outro jogador ataca melhor espaço que o Gabriel? Tá no melhor momento dele? Não tá. Todos nós sabemos, não tá. É um jogador que não vai se recuperar nunca? Não sei, depende dele. Ele não foi nada a ver com o jogo que ele estava fazendo, senão com a estratégia que eu tive pro time naquele momento. A primeira opção sempre é tirar o atacante e deixar no campo jogadores que podem aguentar e ser mais resilientes na parte física, né? E no caso, ele que tem uma função estratégica de ficar profundo e atacar o espaço. Obviamente que eu precisava deixar o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta é meia e cobre mais o campo do que o Gabriel. Então uma questão especificamente estratégica. Olha aí, ó, é o Felipe Luiz, e isso é uma coisa, né, Mauro, que até você já criticou muitas vezes no programa, e que o Felipe Luiz vai na direção contrária. Que muitas vezes já se falou aqui, o treinador vai pra coletiva e não fala do jogo. Não fala das situações, não fala das opções dele, das decisões dele. E o Felipe Luiz, já não é a primeira vez, que ele explica detalhadamente o que ele fez, por que ele fez, como ele pensou, o que ele pensou, até mesmo sobre a saída do Gabigol. E ele deixando claro, eu sei que ele não está na melhor fase dele, né? Ele diz isso ali. E falando muito sobre o jogo, eu queria que você falasse tanto dessa importância do Felipe Luiz, dessa personalidade e da decisão do Felipe Luiz no momento da expulsão, que foi aos 27 minutos do primeiro tempo. Ou seja, você já falou aqui, foram 63 minutos que o Corinthians teve para buscar o jogo com um a mais e não conseguiu. E um Flamengo que não se desesperou, que tocou a bola. Não foi só chutão para frente, como eu critiquei muitas vezes já o Flamengo do Tite. Tocou a bola. Claro, levou algumas chances? Levou. Mas tocou sem desespero. E você disse que tem uma informação para trazer sobre a expulsão do Bruno Henrique, né, Mauro? Que, de acordo com sua coluna, não caiu bem lá no Flamengo. Pois é, sobre o Bruno Henrique, assim, o que eu apurei foi que, assim, houve digamos, um incômodo com o que aconteceu, porque ele quase colocou tudo a perder, né? Ele já tinha sido expulso contra o Milionários na fase de grupos, ele não pôde jogar no início do mata-mata da Libertadores por conta daquela expulsão, né? Uma expulsão tola no Maracanã, e a torcida ainda aplaudiu ele, gritaram o nome dele, não deu para entender, na época eu critiquei bastante isso aqui. O torcedor aplaude um cara que é expulso tolamente, como é que você gosta do jogador, o jogo estava ganho, mas não aplaudir. Enfim, foi um lance bobo de meio campo, e ele foi imprudente demais, né? O jogador da experiência dele não pode levantar o pé daquele jeito se observar se tem alguém próximo dele, ainda mais é uma jogada ali naquela zona morta do campo. Então o que eu apurei que de fato gerou um incômodo, porque muita gente pensou, na hora ali foi até legal, os jogadores foram solidários e tudo mais, mas ele estava chorando, nervosíssimo,
lá no vestiário, que ele não pôde ficar vendo o jogo, né? Está expulso, tem que ir lá para dentro. E aí uma pessoa do departamento de futebol mesmo que desceu no final e avisou ele, ó, acabou o jogo. Aí ele respirou aliviado, muito nervoso, os jogadores, aí tem vídeo que mostra isso, né? Os jogadores indo lá, abraçando ele e tal. Isso ok, legal, mas os dirigentes deveriam falar com o jogador. Pelo que apurei, ninguém ia falar nada. Vamos esperar o Felipe Luiz falar. Eu acho que isso aí é para ter uma conversa séria. Se não for com o presidente do clube, com o vice-presidente de futebol, com o diretor executivo, alguém de um escalão importante que possa chamar o jogador e falar, cara, o que aconteceu ali? Você tem que tomar cuidado, pô, já é a segunda vez do ano. E o detalhe, não vai jogar contra o Atlético. Classificou o Flamengo, mas ele está fora. Provavelmente dos 2 jogos, que esse tipo de expulsão deve gerar mais de um jogo de suspensão. Então é provável que ele não jogue nenhuma das 2 partidas. Então o Flamengo já não tem o Cebolinha, o Luiz Araújo, o Pedro, fica sem o Bruno Henrique também. É mais um desfalque. E o Gabriel nem conta, né? Então, só fica com Plata o Michael, praticamente, né? De atacantes. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Então, é péssimo, né, isso aí, né? E, então, gerou um certo incômodo. E acho até que isso é bom. É bom que exista um incômodo, pelo menos, porque isso vai contra o paternalismo que caracteriza muitas vezes o Flamengo. O presidente do Flamengo, quando era candidato, até em 2018, ele falava assim, não, nas minhas empresas, onde eu comandei, onde eu fui dono, diretor, sei lá o quê, ou o diabo que for, eu exigia isso, aquilo, outro. Numa empresa, se você pode ser um ótimo funcionário, se você gera um prejuízo grande, ou quase gera um grande prejuízo, se você não for demitido, você vai ser, no mínimo, né, chamado na chincha. Alguém vai te falar, cara, olha o que você fez aqui, você quase gerou um prejuízo. Ele quase gerou um prejuízo financeiro, esportivo, e teve prejuízo sim, porque ele não vai jogar. É um jogador caro que não vai estar à disposição numa decisão, porque foi expulso tolamente. Não é para acontecer aquilo. Foi muito imprudente. Isso não arranha a imagem do jogador, isso não apaga a história dele no Flamengo. Pelo contrário, a história dele, a dedicação dele, ele é um cara muito profissional, muito dedicado, ameniza a coisa. Fosse um jogador problemático, que arrumasse vários problemas, talvez as pessoas iriam querer vê-lo pelas costas. Não é o caso, mas gerou um incômodo, eu acho saudável, porque se querem profissionalismo, no ambiente profissional, o jogador tem que ser cobrado quando comete um erro como esse. Uma coisa é uma expulsão do lance de jogo, que acontece, a outra é um lance totalmente desnecessário. Ele só olhou para a bola. Se ele olha minimamente ao redor, ele vê que está chegando o adversário, no caso o Mateuzinho, ele faz o quê? Não ergue o pé daquela maneira, deixa a bola cair e tenta disputar ali no corpo, ali, tentar ganhar. E não levantando o pé daquela altura. E poderia ter ferido gravemente o menino, né, o rapaz, o jogador do Corinthians. Então, isso é o que eu tenho a falar sobre o Bruno Henrique e, repito, não significa achincalhar a trajetória dele, de um jogador. Eu acho o Bruno Henrique o principal jogador do Flamengo daquele de 2019. Para mim, ele é o cara mais emblemático, mais do que qualquer outro. Rascaeta, Gabriel, cara super decisivo e que não arruma nenhum problema. Raramente, arrumou uma situação de jogo. Fora de campo, você não vê nenhum problema com ele. Vai lá, joga, faz o dele, é um cara dedicado, superou uma lesão grave já com mais de 30 anos, voltou jogando até bem. Acho que é um cara que merece todo o respeito por parte de qualquer rubro-negro. E sobre o Felipe Luiz, acho que ele foi muito bem. Porque, em geral, nessas horas, os técnicos não têm muita solução. E faz o quê, geralmente? Mantém 2 linhas de 4 e um atacante, que era o Gabriel. Deixa o Gabriel, aí no segundo tempo ele tiraria o Gabriel, colocaria o Michael, que é mais veloz, para ter um jogador rapidinho na frente. Ele botou 2 linhas de 4, fica aqui entrincheirado, me defendendo. Ele se protegeu melhor, liberou mais à direita o Wesley. No segundo tempo ele tira o Alexandro, que estava com o cartão amarelo, põe o Ayrton Lucas, que não está em boa fase, mas ataca mais, agride mais, e até poderia ter feito um gol se o Gerson, naquela boa jogada dele no segundo tempo, rola para o Ayrton. Ele tentou o tiro, até acho que fez bem chutar, não chutou tão bem, tentou colocar, a bola foi para fora, mas estava ali o Ayrton Lucas, né, que aparece mais na área, é mais ofensivo. Então ele tinha 3 zagueiros, os laterais que compunham a linha de 5, fechando os caminhos do Corinthians, dificultando as inversões de bola, e ao mesmo tempo 2 laterais que, quando o Flamengo tinha a bola, podiam agredir, para ter um mínimo de presença ofensiva. E preservou o meio-campo dele, que não jogou contra o Fluminense. Até falei antes do jogo, falei, cara, é outro time, é outro meio-campo. E aí o meio-campo do Flamengo, com o Pulga, com o De La Cruz, mesmo mal, a Arrascaeta, sem jogar tão bem, e o Gerson comendo a bola, ele dominou o jogo. O Flamengo esfriou o jogo, não passou sufoco. Eu nem concordo muito com a comparação que fazem com o Simeone. O time do Simeone, na minha visão, em jogos assim, é o time detesto essa expressão, mas é o time do saber sofrer. Que fica entrincheirado, tomando pancada e segura o rojão, é ruim de fazer gol nos caras, e se bobear, eles vão lá e espetam um golzinho em você. O Flamengo não sofreu.
O Corinthians não conseguiu atacar o Flamengo. Você pegar o jogo do Palmeiras no Allianz Parque, na Copa do Brasil, o Tite também fez linha de 5, entrou o Davi Luiz. Mas o Palmeiras perturbava o Flamengo. Foram 49 cruzamentos. O Corinthians nem conseguia cruzar a bola na área para levar perigo. Não teve essa pressão toda. Porque o Corinthians é muito inferior ao Palmeiras, claro, né? Então, não foi a primeira vez que o Flamengo usou a linha de 5, mas foi rápido. Ele não foi... ele não seguiu, digamos assim, um lugar comum. Buscou uma outra solução. Claro que se desse errado ele ia ser criticado, mas eu acho que aí assim, deu certo. O fato é que deu certo. Deu certo, então o que ele pensou funcionou. É evidente, se dá errado, perde 2-0, ele ia ser criticado. A execução do plano dele seria ruim. A gente analisa o que aconteceu. O que aconteceu deu certo. Então a ideia foi boa, ele pensou rápido, um técnico novato, foi muito corajoso. E acho que isso também é bom para mostrar, começar a mostrar se ele tem capacidade de montar um time ofensivo, como ele discursa, que o time dele vai ser ofensivo, mas também que sabe se defender. Porque no futebol você tem que saber se defender. Não adianta só ataca, isso não existe. Tem que ter equilíbrio entre os dois polos do time, a defesa e o ataque. E acho que ele foi muito bem. Para mim, assim, foi mal na quinta-feira, a gente criticou ele aqui, depois do Fla-Flu foi muito mal, mas antes de ontem, ele foi muito bem, o Felipe Luiz. Para mim, ele foi o grande responsável pelo resultado, claro, com a participação relevante dos jogadores, especialmente o Gerson e o Rossi, que tem uma capacidade absurda de fazer cera sem tomar cartão. Contra o Bolívar foi assim e domingo de novo. Ele demora, ele vai. Tem um lance que é até meio engraçado, porque não é corintiano. Ele vai bater o tiro de meta e ele começa a demorar. Aí alguém joga a garrafa d'água. Quando a garrafa passa por ele claramente finge que se assustou. Não assustou nada. Ele viu a garrafa passar, viu que era a garrafa. Aí faz assim, aí pega a garrafa, aí vai andando lentamente, entrega para o Daronco levanta a garrafa, mostrar para todo mundo que é uma garrafa no campo. E ali leva um minuto ali. Aí ele volta pro gol, bota a bola, aquela coisa toda e tal. Quer dizer, o cara que jogou a garrafa deu a ele munição para mais cera. Esse lance aí, ó. Então, assim, eu acho que foram dois caras importantíssimos. Mas acho que o Felipe Luiz foi muito bem. E o que eu acho mais elogiável é o fato do cara sair do lugar comum. Ele fez uma coisa que muita gente não entendeu na hora. E que funcionou. Então, acho que ele foi muito bem, merece todos os elogios. E é assim que funciona a garrafa. Olha ele fingindo que se assustou. Quando vai bem, a gente elogia. Quando vai mal, a gente... quando vai bem, elogia. Quando vai mal, critica. É assim que funciona. É o ciclo natural das coisas. Olha o tempo gasto. Ó. Até ele voltar, repor a bola em jogo, ó, vai com a mão na cintura, olha para trás. Não vai tomar cartão aí, quer dizer, porque o árbitro está levando a garrafa lá para o quarto árbitro e ganhou mais de um minuto aí. Ele é bom nisso. E é engraçado, porque no jogo anterior, né, tinha bola vazia, né, o Gandula sumia, esse tipo de bobagem que aconteceu também. Eu pensei só uma frase dele nessa entrevista, quando ele reconheceu que, olha, vamos ficar aqui e não acredito no grau eficiente de criatividade do Corinthians. Para mim, essa é a frase. Quer dizer, a situação apertou com a expulsão do Bruno Henrique. Jogando em casa, o Corinthians não tinha outra alternativa a não ser loucamente, né? A gente sabe da falta de eficiência, mas desesperadamente tentar resolver o assunto. Tá certo, não faltou aplicação ao time do Corinthians. Só que o Felipe Luiz, acho que deixou muito claro para o time, né? Ele deu nessa entrevista a bola com eles têm que criar. E não tem condições, digamos assim, de criar com muita eficiência. Acreditou nessa ineficiência. E deu certo. Poderia não ter dado certo, mas deu certo. Nessa, ele observou que o Corinthians, na hora de criar, enfrenta, digamos assim, um grande obstáculo pela frente. É isso. E outra, né, gente? É um treinador que se explica na coletiva. A gente já cansou de falar isso. Geralmente não fala nada com nada. Vários. Eu falo do Tite, parece que é implicância, mas não é só o Tite. Quase todo treinador, o próprio Renato, quando vai para a coletiva, vai ficar respondendo à imprensa, mas não explica muito bem suas decisões. O Felipe Luiz explica. Ele debate futebol ali, ele fala das opções dele, ele fala das decisões dele. É bom a gente saber o que o treinador pensa, porque às vezes o treinador ele é criticado e ele se explicando, às vezes ele, como ele tentou se explicar lá no Fla-Flu, e eu critiquei, o Flamengo sentiu o gol. Não pode um time experiente como o Flamengo sentir gol. Sentiu o gol, não jogou nada o segundo tempo inteiro porque sofreu um gol.
Não, ali soou como uma desculpa esfarrapada. Mas quando tem que elogiar, é o que o Mauro falou, tem que elogiar, elogia, tem que criticar, critica.